E aí, pessoal? Como vão vocês? Descansaram? 2 semanas mais um dia? Gostoso, né? Descansamos, recarregamos as nossas baterias e agora voltamos com tudo. Segundo semestre, nossa, daqui a pouco o ano acaba. Então nós temos muita coisa para fazer. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, descansado bastante. E agora ainda vamos terminar a apostila 2, que nós paramos sem terminar português e matemática. Lembram-se? Então hoje nós vamos fazer assim. Durante esta semana e depois nas próximas semanas também, a gente vai mudar um pouquinho o jeitinho das nossas aulas. Nós vamos fazer todos os dias 2 aulas. Igual na escola que a gente tem aula, depois para um pouquinho para lanchar, para brincar, para ir para o parque, depois a gente volta para a sala de aula e continua. Então todos os dias vocês vão ter 2 aulas para fazer, mas não precisa ser em seguida uma da outra, pode ter um intervalinho para descansar, para tomar um lanche, para o banheiro, o que vocês quiserem fazer. Pode fazer uma aula de manhã, uma tarde, ou as 2 aulas à tarde, ou uma aula de tarde e outra de noite, aí como vocês acharem melhor, tá bom? Então vamos começar com o português, ó. Português, nós vamos entrar com folclore. Página 92. Encontrem aí. Estão todos prontinhos? Página 92, essa daqui, ó, que é o nosso folclore, ó, o conjunto das tradições brasileiras, música folclore, histórias em quadrinhos também, que mais? Teatro também, essas lendas, isso também é folclore. Folclore é um conjunto vamos dizer assim, da cultura de um povo. Cada povo tem o seu próprio folclore, porque cada povo tem sua própria cultura. Acharam aí, 92, uma lenda do folclore maranhense. Antes de contar essa lenda, ó, vamos ler aqui. Você conhece alguns dos personagens que estão nessa imagem? Quais? Eu acho que sim, né? Olha lá. Aqui a gente tem a mula sem cabeça, o curupira, que tem o pezinho virado para trás, o saci, aqui o boitatá, que é uma cobra que solta fogo, ó. Aqui, ó, o boto cor-de-rosa, a Yara, a sereia lindinha. Aqui deve ser a indiazinha da lenda do Guaraná. Muitas lendas do folclore brasileiro, né? A cultura brasileira é muito rica. Agora vamos para, ó, o que você sabe sobre esses personagens? Vocês sabem alguma coisa? A única coisa que eu sei é que o curupira protege a floresta, por isso que ele tem os pezinhos voltados para trás. E às vezes ele aparece na floresta e as pessoas que querem destruir a floresta ficam perseguindo, mas vão sempre pro lado errado, porque vão atrás das pegadas dele, e as pegadas dele estão sempre enganando os caçadores que querem destruir a floresta, e ele protege os animais, também as plantas, a fauna e a flora. E o que mais que eu sei aqui, ó? O saci é aquele que faz bagunça, né? Que esconde as coisas, ele faz trancinha na crina dos cavalos. Tem uma série de histórias que conta que eles aprontam, ele deixa queimar o doce, porque ele distrai a cozinheira, ele esconde as coisas. E o boto cor-de-rosa? O boto cor-de-rosa é aquele que ele sai da água e vira um moço muito bonito, que depois ele encanta as moças, elas se apaixonam, só que depois ele volta para a água e vira boto de novo. Elas ficam procurando por ele, mas ele, quando vira boto, não aparece mais para elas. Também tem outra, esse daqui, ó, o boitatá é uma cobra d'água. Mas como é que pode ser lá uma cobra d'água e solta fogo, né? Mesma coisa a mula. Como ela pode soltar fogo pelas ventas se ela nem tem cabeça? Tem muita coisa estranha no folclore, né? Isso que é bacana do folclore. A gente conhece as histórias que o povo conta, que outras gerações contaram e que a gente fica encantado de conhecer, né? São lendas, são histórias que não têm nada de científicas, porque elas não têm comprovação, mas elas são muito bacanas. Cada povo tem sua cultura. A cultura brasileira é muito rica, né? O folclore brasileiro é cheio de personagens bacanas. Então, vamos para a leitura dessa lenda? Vamos ver o que ela é bacana? 93, eu vou ler aí para vocês. No módulo 11, você conheceu um texto escrito por um biólogo que explicou por que o lagarto balança tanto a cabeça. Vocês se lembram? Ele faz isso para se comunicar. Lembra que esse autor contou que sua avó dera uma explicação para o comportamento do lagarto?
Só que naquele pedaço da nossa apostila não explica que história era essa que a avó contava, mas menciona que tinha uma explicação que a avó dava. Essa explicação refere-se a uma lenda do folclore maranhense que se chama Troca de Peles. O que será que tem a ver com o balançar da cabeça do lagarto, né? Bom, vamos conhecer essa lenda? Acompanhe a leitura com o professor. Troca de Peles. Lenda do folclore brasileiro. Há muitos e muitos anos aconteceu um grande baile para o qual todos os bichos foram convidados. Uau! Não, a festa não foi no céu, foi em terra firme mesmo. Os animais estavam todos em polvorosa, menos um. Polvorosa quer dizer, olha lá no glossário, ó, agitados, ó, meu povo. Polvorosa quer dizer numa agitação só. Claro, imagina uma festa com todos os bichos. Mas menos um, tinha um que não ficou feliz com essa festa. Tijubina, um lagarto cinzento fêmea, muito vaidoso e esperto, achando sua pele muito sem graça para comparecer à ocasião tão importante, lagarteava sobre as pedras com olhos tristes. Lagarteava, ó, lagarteava quer dizer que tomava sol. Olha a carinha da Tijubina, ó. Ela achou que com essa roupa aqui ela não ia pra festa, não. Não ia ter graça. E ficou ali tristinha, tristinha, tristinha. Virei a página para ver como ela resolveu isso, ó. 94. Saindo de um arbusto, carombolo, um lagarto macho bem intencionado, de pele em tons verde bem alegres, quis saber o que se passava com Tijubina, sua velha conhecida. Estamos às vésperas do grande baile dos bichos e eu me sinto mal por não ter uma pele mais vistosa. Como ir nesses trajes? Não dá, disse Tijubina com uma voz de choro. Oh. Sensibilizado, coitada da Tijubina, Carombolo decidiu emprestar sua pele para que a amiga pudesse ir bem bonita à festa. Que legal que esse bicho! E aí, disse ele, então, Tijubina, façamos assim. Eu fico com a sua pele cinza e você vai com a minha, que é verde e reluzente. Mas veja lá, depois do baile, desfazemos a troca. Eu quero minha pele verde de volta. O que é reluzente? Ó, aqui embaixo no glossário, ó, brilhante. Olha que legal, ele ficou na frente dela e falou, não fique assim, vamos trocar de pele no dia do baile. Você vai de verde, eu vou de cinza. Depois da festa, a gente destroca. Ora que a proposta foi bem boa. Será que ela aceitou? 95. Imediatamente, Tijubina mudou de humor. Uau! Dias depois, trocou de pele com Carombolo e entrou no baile toda verde e vaidosa. Olha ela no meio dos bichos. Na saída, Carombolo, no traje cinza, parou para esperar a amiga e ficou ali, ó, que não apareceu. Ele, muito bonzinho, como ele pensou, ela deve ter tido algum contratempo, indo embora mais cedo, amanhã ela vai aparecer. Mas Tijubina não veio no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. E Carombolo perdeu a conta dos dias que passou esperando por sua antiga pele. Acho que ela não fez direito, hein, gente? Hoje, ele é um lagarto cinzento que balança a cabeça o tempo todo, lamentando ter sido passado para trás. Lamentando, olha aqui no glossário, ficou magoado, ficou triste. Vai dizer que você nunca encontrou com ele? Então tá explicado por que ele balança a cabeça assim, ó. Vida, azar, cadê a minha pele verde? Nunca mais vou vê-la. Aqui embaixo tem, ó, Troca de Peles. É um conto do folclore brasileiro, mais precisamente do interior do Maranhão. Por isso que chama maranhense. Livremente adaptado por CHC. Lembra o que é CHC? Criança Hoje da Criança. Ciência Hoje da Criança. Quem guardou essa história foi Dona Raimunda Serra, avó do pesquisador que estudou porque o lagarto cinzento balança tanto a cabeça sem parar. Então, quando ele teve essa dúvida, a avó falou, já sei, porque teve um dia que trocou de pele para ir para o baile, só que nunca foi desfeita a troca. Só que o neto
Não aceitou essa explicação e foi pesquisar e descobriu cientificamente que o lagarto cinza balança a cabeça para se comunicar, não é para ficar se lamentando. Mas a lenda diz que sim, conta outra versão da história. Viu como é bacana a lenda? Ela tem uma explicação bem diferente da científica, né? Nessa outra parte da tarefa, gente, a gente vai responder as perguntas que aparecem. Nossa aula vai dividir em 2 momentos. Interpretação de texto, para ver se a gente entendeu direitinho essa lenda. Depois a gente vai parar e depois na segunda aula de hoje nós vamos falar sobre gramática, que é a forma certa de escrever as palavras e de escrever de uma forma que todo mundo entenda, tá bom? Então vamos para 96 trabalhar primeiro a interpretação desse texto. Vamos ficar pertinho aqui da apostila para a gente fazer junto. Geralmente as lendas foram criadas para explicar fatos da natureza que a lenda Troca de Peles procura explicar. O que a lenda Troca de Peles procura explicar? Vocês lembram? Ela procura explicar por que o lagarto cinzento balança a cabeça. É a mesma coisa, ó. Só que aqui ela dá uma explicação baseada na lenda, ó. Então aqui a pergunta é: o que a lenda Troca de Peles procura explicar? Por que o lagarto cinzento balança a cabeça? É isso que a lenda tenta explicar. Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Cite 3 fatos imaginários da narrativa Troca de Peles que não podem acontecer na verdade. Ó, tem muitas coisas que aparecem nessa lenda que não podem ser verdadeiras. Primeiro, existia um baile dos bichos. Não existe isso, né? Os bichos existem, mas não fazem baile. Segundo, a Tijubina era muito vaidosa. Imagina não ir no baile só por causa da cor dela, que era cinza, sem brilho. Isso também é esquisito, né? Os animais não têm essa vaidade. Terceira coisa esquisita, a Tijubina conversar com o carambolo. 2 lagartos conversando também. Não é difícil engolir essa, né? Coisa de lenda mesmo. Quarta coisa esquisita, o carambolo emprestar a pele. Como assim? Empresta para depois devolver? Animais trocam de pele, mas não tem essa de pegar de volta, né? Eles trocam de pele na época certa, por conta da natureza deles, né? As cobras trocam de pele, mas não tem nada a ver com essa de emprestar e pegar de volta. Tem outra coisa estranha nessa história, que é a tristeza do carambolo, que foi enganado. O animal ficaria tão triste assim, porque trocou de pele e depois a amiga não cumpriu a palavra. Então aqui eu selecionei, gente, ó, 5 coisas bem esquisitas. Só que o texto aqui, ó, a questão 2, está pedindo só 3. Eu coloquei 5, ó. Existir um baile dos bichos é uma coisa esquisita. A Tijubina ser vaidosa também é uma coisa que não existe entre os animais. A Tijubina conversar com carambolo, também animais não conversam. O carambolo emprestar pele, não existe isso entre os animais. E depois, a tristeza do carambolo que foi enganado. Ficou tão triste por causa disso. Será que o animal ficaria mesmo? Será que ele faria um acordo e depois ficaria magoado? Teria esse sentimento? Então, são 5 coisas, vocês vão escolher só 3. Exercício 3. Cite 2 fatos reais dessa narrativa. Será que essa narrativa só tem coisa de mentira? Não, né? Tem coisas aqui que são bem verdadeiras. Por exemplo, os lagartos cinzentos, eles existem. Então, isso é verdade. E depois, eles balançam a cabeça o tempo inteiro. Então, sempre assim. Então, são 2 fatos reais que aparecem nessa narrativa. Ó. Apesar de ser uma lenda, 2 coisas são verdadeiras aí. Ó. Os lagartos cinzentos existem e eles balançam a cabeça o tempo todo. Exercício 4. Você se lembra do texto lido no módulo 11 que explica por que o lagarto cinzento balança a cabeça sem parar? Vocês lembram? Já baseado em estudos, em pesquisa? Algum fato nessa explicação foi inventado? Naquele texto lá não, né, gente? Aquele não foi inventado. Por quê? Porque o biólogo dá uma explicação científica, ó. Aquele está se referindo a outro texto, ó. Aquele não tem nada de folclórico, aquele é verdadeiro, é um texto científico, baseado em pesquisas e estudos, feito por pessoas que estudaram bastante para fazer, né? Então, aqui, nenhum fato foi inventado, o biólogo dá uma explicação científica. E para terminar essa aula, ó, escreva uma diferença entre a explicação dada pela lenda e uma explicação dada por um texto de divulgação científica. Muito diferente, né? Porque as lendas, elas dão uma explicação
muito fantasiosa, muito impossível. Isso que é legal nas lendas, né? Oh, trocar de pele, fazer um acordo, ficar comovido com a tristeza da outra que não ia na festa porque a roupa não combinava. Daí faz um acordo, isso é bem lenda, né? Daí ele fica magoado porque ela, ó, sumiu depois do baile, ele nunca mais viu, é claro, ela adorou aquela roupa verde, ó, se mandou. E os outros textos? Os outros textos não, né? O outro do outro módulo é verdadeiro, resultado de muita pesquisa. Então, aqui tá pedindo pra gente escrever a diferença. Ó, eu escrevi aqui pra gente, ó. Vejam o que vocês acham. A explicação da lenda é inventada. Ó, tá vendo? Não coube aqui, eu separei a sílaba. E a do texto científico é verdadeira. Foi resultado de pesquisa. Então, esses dois textos, na verdade, têm uma grande diferença. Um é inventado, o outro é resultado de pesquisa. Todo texto de divulgação científica tem que ser levado a sério e verdadeiro, porque ele não foi inventado, é um resultado de muito estudo, de muita pesquisa. Aqui, ó, responda oralmente. Você prefere a explicação do biólogo ou da lenda? O que vocês acham? Aí pode falar em casa, ou depois escrever para mim. Na próxima aula eu pergunto qual a explicação vocês acharam mais legal. Eu achei essa da troca bem legal. Tá certo que ela é lenda, né? É fantasiosa demais, mas é bacana, né? Isso faz a gente entender que, será que é correto fazer isso? Combinar uma coisa com alguém e não cumprir? Poxa, emprestado é emprestado, emprestado não é dado. Às vezes a gente vê acontecer na vida da gente, você dá um presente para alguém, daqui a pouco você se arrepende e fala, me devolve. Aí o amigo fala, mas você não me deu? Fala, não, eu só emprestei. Fala, não, você não emprestou não, você me deu. Uma coisa é você dar, sem esperar que volte. Outra coisa é emprestar. Combinado é combinado. Eu vou te emprestar uma coisa, depois você me devolve. Aqui nesse caso, ó, coitado do lagarto cinzento, né? Ele emprestou, nunca mais voltou a ser verde. Mas então aqui a gente termina a primeira parte da nossa aula, tá? Depois eu volto pra gente falar um pouquinho de gramática. Então vocês vão fazer até esse exercício aqui, o 5 e o 6. Para escrever só até o 5, o 6 é oralmente, tá? Depois aqui tem sugestão de leitura. Então, pessoal, terminem essa parte aí, que daqui a pouco eu volto com a próxima aula de hoje para falar um pouquinho de gramática. A gente vai falar dos acentos gráficos, que na verdade são sinais gráficos. A gente vai aprender sobre isso. Acento agudo, acento circunflexo, tá bom? Fiquem bem aí, até a próxima aula, tá? Ainda hoje eu volto com uma próxima aula. Façam com capricho essa, descansem um pouquinho, depois voltem para assistir a próxima aula de hoje, tá bom? Tchau, queridos. Estou com mais saudade do que eu estava antes das férias. Até daqui a pouco. Tchau, gente.